Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Tô aqui mais uma vez para juntos, podermos meditar um pouquinho da palavra do Senhor, para te trazer uma palavra de vida e de esperança. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, porque ele é meu, porque eu tô aqui desenvolvendo, mas ele também é seu, porque você também faz parte desse projeto, dessa história. Estamos juntos aprendendo. Esses últimos dias eu passei dias bem difíceis. A minha família foi acometida, por esse vírus que está assolando o nosso planeta. E antes de acontecer, da gente precisar se recolher, repousar, descansar, eu já havia meditando sobre o que seria o próximo vídeo. E vinha tocando muito forte no meu coração para poder falar sobre fé. Eu sempre venho recebendo mensagens de pessoas que estão precisando de oração, de ajuda. E isso estava me motivando a estudar um pouquinho sobre fé. E com o que eu vivi nessas semanas, com o meu esposo, que foi o que primeiro foi diagnosticado. E logo após eu, minha filha e o meu filho, eu senti mais forte ainda de ser motivada em fé, porque eu precisei me motivar em fé. Eu precisei motivar a minha casa e a minha família em fé. E me veio mais uma vez o desejo de poder estar aqui, trazendo uma palavra de fé para o seu coração, para a sua vida. Eu não sei qual a sua necessidade nesse dia hoje. Eu não sei qual é o tamanho da sua fé nesse dia de hoje. Mas eu desejo de coração que através dessa palavra que nós vamos refletir nela hoje, que você seja alcançado com a graça de Deus. Que a sua fé ela seja aumentada, acrescentada ao ponto de você se sentir forte, de você se sentir confiante, que a sua oração, ela tem poder de fazer a diferença. A nossa reflexão nesse dia de hoje fica em Mateus 17. Eu quero ler a partir do 19. Vamos ler comigo? Diz bem assim: Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: Por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa-te daqui para lá, e há de passar, e nada vos será impossível. Desde pequena que eu escuto essa mensagem, essa passagem sobre fé, Eu vim de uma família que eu acredito que toda a minha criação, desde pequenininha, os ensinamentos que eu recebi, dos meus pais, sempre foram motivados em fé. Tanto da parte da minha mãe, quanto da parte do meu pai. Eles tinham, como até hoje têm, uma convicção muito grande do Deus do impossível, do Deus que transforma situações.
E essa palavra, ela sempre me teve comigo na minha caminhada na vida, né? Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda. Pedro, Tiago e João haviam vivido uma experiência única com Jesus no monte. Eles tinham acabado de presenciar a transfiguração. Quando eles desceram, havia uma grande multidão. E sempre que Jesus se apresentava, vinham muitos questionamentos. Mas naquele dia em especial, havia um homem cujo filho estava com uma forte opressão, né? Vocês podem ler depois com mais calma esse texto. A gente acabou de ler em Mateus 17, eu li a partir do 19, mas você pode ler ele a partir do início, onde você vai encontrar essa história a qual eu estou relatando para vocês agora. E naquele momento, os discípulos, né, após Jesus descer, Jesus deu a ordem para que aquele menino fosse liberto. E de imediato ele foi liberto. De imediato ele recebeu aquela cura. Então os discípulos ficaram pasmos, porque muitos deles já estavam ali orando e clamando e nada acontecia. Aí é bem interessante, né, que eles chamaram Jesus e questionaram sobre por que eles eram incapazes de ajudar aquele menino. E aí Jesus lhe disse, essa passagem que eu acabei de ler: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Logo mais à frente, lá em Mateus 21, versículo 21, 22, né? Jesus, ele repetiu novamente essa passagem para os discípulos e para todos que estavam ali, né? E Jesus respondeu: eu asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que já foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levanta-se e atira-se ao mar, e assim será feito. E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. E eu comecei a refletir sobre esse texto, comecei a pensar, a estudar um pouco. Muita gente não conhece um grão de mostarda. Eu não conheço, mas pesquisando eu procurei até ver. É uma semente bem pequenininha. Eu acredito que ela, se brincar, é menor que um grão de arroz, né? E lendo essa semana um livro que veio muito apropriado a esse momento agora, de estar compartilhando essa mensagem com vocês, no livro me veio uma reflexão que eu fiquei pensando, né? Que eu quero compartilhar só um trechinho dele que diz bem assim: a distância entre você e a vida plena que Deus já tem preparado para você é do tamanho de um grão de mostarda. Com isso, Jesus nos ensina que o importante não é a aparência, mas sim a qualidade da nossa fé. E aí eu me pergunto para você, trago a reflexão para a gente refletir juntos aqui agora. Qual tem sido a qualidade da sua fé? Qual tem sido o tamanho da tua fé para você alcançar
aquilo que você vem buscando. Nós estamos vivendo tempos hoje onde as pessoas estão sofrendo, onde as pessoas estão passando por momentos difíceis. Existe muita gente em leitos de hospitais. Existe muita gente acometida de algum tipo de enfermidade, necessitando de uma cura. Existe muita gente que está até bem fisicamente, aparentemente, mas que possivelmente está passando por um momento mental de fraqueza, de desânimo. E com esse texto que eu acabei de ler para vocês, trazendo uma passagem que o nosso próprio Jesus nos trouxe, eu sempre procuro trazer aqui para nossa reflexão pensamentos, parábolas, histórias, que foi o nosso próprio Pai que trouxe a nossa reflexão nessa terra. Qual tem sido o tamanho da sua fé? Será que ela tem sido menos do que um grão de mostarda? Qual é a tua petição ao teu Pai nesse dia de hoje? Todas as vezes que eu vejo alguém em um momento de desespero, de angústia, de dor, a primeira coisa que eu falo e que eu digo para as pessoas são: não perca a sua fé. Porque a fé, ela nos traz esperança. E a esperança nos traz convicção. E a convicção nos traz a certeza que poderemos alcançar a graça, o milagre, a dádiva, a cura, seja qual for a sua necessidade. Precisamos nos motivar a nós mesmos em fé. E precisamos motivar a todos à nossa volta em fé. É tempo de unirmos forças. É tempo de nos unirmos de mãos dadas uns com os outros. É tempo de sermos solidários. É tempo de procurarmos encontrar a paz interior em nosso coração. Esse texto que a gente acabou de ler e que você pode ler depois mais à frente, ele fala de alguém que estava aflito, que estava com uma forte opressão na vida, que estava vivendo em desespero. Então nós pensamos e refletimos. Os tempos que estamos vivendo hoje não é algo normal e de agora, mas são algo que vem há muitos e muitos anos. Alguém naquela época estava vivendo uma opressão e um sofrimento, precisando de um socorro, precisando de um auxílio. E quantas vezes nós nos colocamos à disposição para auxiliar, para até orar por alguém, e nós não temos fé nem para nós mesmos. Nós não temos fé nem para ajudar a nós mesmos. Como que podemos orar por alguém que está ao nosso lado se nós não estamos conseguindo ajudarmos nem a nós mesmos? Então é tempo de olharmos para Jesus. É tempo de nos conectarmos com essa energia, com esse pensamento, sabe? De cura, de milagre. Se você pegar os evangelhos, onde você encontra claramente Mateus, Marcos, João, Lucas, todos eles contando das suas maneiras, a vivência que eles tiveram com Jesus na terra, o que eles viveram junto com Jesus e o que foram passados para eles a respeito de Jesus.
E eles poderão deixar registrado isso para que nos tempos de hoje nós pudéssemos nos alimentar dessa palavra, nos alimentar de esperança. Nesses últimos dias, como eu falei, mas no início, nós fomos acometidos na nossa casa desse vírus. E por algum momento a minha cabeça quis, sabe, trazer conflito de falta de fé, medo. Medo porque não era só comigo. Eu tinha meus filhos e quem é mãe jamais, em hipótese alguma, deseja que aconteça o mínimo que seja um filho. E eu quis me angustiar. E eu, de imediato, mudei o meu pensamento. E comecei a declarar que sim, que Ele era o Salvador da minha casa, que Ele era o Deus que trazia cura à minha família. E eu lembro que eu estava deitada na cama, juntamente com a minha filhinha, e ela sentia fortes dores na cabeça, ela batia na cabecinha dela de tanto que doía. E eu procurava uma forma de acalmá-la. E eu comecei a falar de Jesus. Eu comecei a falar como que Deus era maravilhoso e que se a gente se apegasse na oração, a gente ia conseguir vencer, ia passar. E ela virou para mim e disse assim: mãe, ora por mim, porque eu sei que se a senhora orar, isso vai passar. E naquele momento, eu mesmo sem forças, eu fechei os meus olhos e fiz uma oração juntamente com ela. E nós cancelamos aquela enfermidade, nós cancelamos aquele pensamento, nós fizemos um momento de oração juntas, declarando que a gente tinha saúde em abundância e que a gente ficaria bem. E que a partir daquele momento o pensamento tinha que ser que nós estávamos curadas. E foi tão lindo porque ela acabou pegando no sono naquele momento de oração. Ela dormiu. E dormimos. E quando a gente acordou no outro dia, eu ainda sentindo muitas dores no meu corpo. E eu lembro que ela acordou e a primeira coisa que eu olhei para ela e perguntei: filha, como que você está? O que você está sentindo? E ela olhou dentro dos meus olhos e disse: mãe, eu estou curada. Eu não tenho mais nada. E ela falou com tanta convicção. E em seguida, a minha mãe, os familiares ligando para saber como ela estava. E para todas as pessoas ela falava com toda convicção: eu estou curada. Eu não sinto mais nada. E desde aquele dia em diante, a minha filha Ana não sentiu mais nada. Ela ainda sentiu os sintomas como de gripe, mas ela falava a todo instante que ela estava curada e ela estava bem. E eu lembro que eu ainda fiquei alguns dias debilitada. E o meu esposo olhava para mim e falava bem assim: faça igual a Ana. Use a fé como a Ana usou. Ela declarou a cura sobre ela. Ela acreditou na cura. E ela ficou curada. Então não é só declarar. Não é só falar, eu estou curada. É se sentir curada. Não é só dizer para o monte: vá para o lado de lá. Eu tenho que visualizar o monte já do outro lado. Eu não sei o que está te causando dor. Eu não sei o que está te causando sofrimento. Eu não sei o que você está necessitando nesse dia de hoje. Mas não somente declare com as suas palavras como um ato de fé do tamanho de um grão de mostarda. Mas viva, sinta,
veja com os seus olhos da fé a cura que alguém precisa. Tudo muitas vezes está aqui, em nossa mente. Nesse período, eu vi claramente que muitas vezes nós nos entregamos através da mente. Porque vem o pensamento, a gente fixa aquele pensamento negativo mesmo sem perceber. E aquele ditado, a gente acaba atraindo aquilo que a gente não quer. Então declare nesse dia de hoje, declare sobre a sua casa a cura que você ou que algum familiar seu necessita. Se alguém está no hospital, visualize essa pessoa na sua casa, sorrindo, feliz, declarando a cura. Se é um milagre financeiro, visualize as finanças da sua casa sendo prósperas. Não foque o pensamento na escassez. Se é um milagre maior, visualize o teu milagre. Fixe a sua mente naquilo que você vem buscando. Porque os discípulos andavam do lado de Jesus. Os discípulos estavam aprendendo diretamente com o mestre dos mestres. Mas por que o Senhor falou para eles que eles não tinham fé? Porque eles não estavam visualizando aquele menino sã e curado. Eles estavam apenas declarando com a boca as palavras. Então, quando você declarar, declare convicto que a tua casa está guarnecida de todo mal. Quando você declarar, declare com convicção que as infinitas possibilidades de Deus alcançaram a tua casa, a tua família. Olhe para as circunstâncias e diga: gratidão, porque eu já sinto a minha cura. Gratidão, porque eu já tenho convicção e certeza que eu já alcancei a graça merecida. Tenha força. Seja corajoso. Seja corajosa. Use a tua fé. Coloca ela em ação. E nós veremos o milagre acontecer. Em nossa casa. Em nossa família. Em nosso planeta. Em nossa cidade que estamos vivendo. Vamos mudar o pensamento. Vamos olhar para os hospitais e ver eles vazios. Vamos olhar para as pessoas e verem elas curadas. Vamos ter o pensamento de que já vencemos. Vamos ter o pensamento de tudo posso no Deus que nos fortalece. Essa é a minha mensagem para você nesse dia de hoje. Eu espero que você tenha sido tocado pelo Espírito Santo nesse dia. Que essa palavra tenha chegado a você, renovando as suas forças. Eu oro por você neste dia de hoje, pedindo para que o Senhor aumente a tua fé, para que o Senhor aumente a esperança em teu coração, para que você tenha a convicção e a certeza que tudo, absolutamente tudo já deu certo. E que você possa ter tão somente em seu coração o sentimento de gratidão por todos os feitos de maravilhas do Senhor, no que você deseja, no que você busca. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o nosso planeta. Que possamos olhar para as flores e sorrir porque elas são lindas e perfeitas como Deus fez a nós. Lindas e perfeitos para vivermos o melhor dessa terra.
Um beijo no seu coração. Que a bênção do Pai esteja sobre a sua vida. Em nome de Jesus.